Tá com dificuldade em álgebra? Quer passar? Vem comigo então que eu vou te ajudar. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente tem essa proposta de exercício que é: escreva o conjunto solução do sistema homogêneo na forma vetorial paramétrica. Então agora que a gente já sabe o que é um sistema linear homogêneo, né, sistemas do tipo AX igual a zero, a gente precisa agora ver como é que escreve isso em forma vetorial paramétrica. Então aqui os passos são os mesmos, ó. A gente vai reescrever em formato de matriz dos coeficientes e escalonar essa matriz, tá? Então vamos jogar esses coeficientes aqui, ó, o 2 e o 4, o menos 4, o menos 4 e o menos 8, o 0, o menos 3 e o menos 3, certo? Então aqui nós temos a nossa matriz aumentada. E o que a gente precisa fazer com ela então? Dividir a linha 1 por 2. Por quê? Porque esse cara aqui, ele é pivô, né, pessoal? E a gente sempre vai querer chegar na forma reduzida escalonada, tá? Então vamos lá. Então aqui para fazer isso vai ficar o quê? 2 por 2 vai dar 1, 2 por 2 vai dar 1 e 4 por 2 vai dar 2. Então é isso que vai acontecer aqui nessa linha, certo? Esse cara aqui é pivô e o resto, ó, linha 2 e linha 3 não acontece nada com elas. Bom, então agora que eu identifiquei meu pivô, já deixei ele igual a 1, o que eu preciso fazer? Zerar tudo que está abaixo dele. Então eu tenho só esse 4 aqui por enquanto. Então o que acontece? Eu vou multiplicar então a minha linha 1 por 4 e vou somar com a linha 2. Beleza? Que esse cara aqui vai sumir. Então vamos lá, a linha 1 não vai alterar em nada. Esse cara aqui é o meu pivô. E 1 vezes 4 é 4, menos 4 é 0. Acabou. 1 vezes 4 é 4, menos 4 é 0. Acabou. 2 vezes 4 é 8, menos 8, isso aqui é 0. Acabou. E a linha 3 não acontece absolutamente nada com ela. Bom, já zerei tudo que está abaixo do meu pivô. O que acontece agora? Eu preciso ir para o próximo, que seria uma posição aqui na segunda linha. Então o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Eu preciso simplesmente trocar a linha 3 com a linha 2, certo? Então o que vai acontecer? Vai ser o seguinte: essa linha 3 aqui vai virar toda de zeros, a linha 2 vai virar 0 menos 3, porque eu troquei uma com a outra. E a primeira linha não vai alterar em absolutamente nada. Esse cara aqui continua sendo um pivô. Agora sim, esse cara é um pivô, tá na posição certa e eu preciso deixar ele igual a 1. Então para fazer isso é simples, vou dividir a linha 2 por menos 3. Quando eu fizer isso, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então a linha 1 não altera em nada. Esse cara continua sendo pivô. E aqui, menos 3 por menos 3 vai dar 1. Esse aqui, menos 3 por menos 3 vai dar 1. E aquele 0 a gente só carrega. A linha 3 é toda de zeros, não tem nem o que fazer mais com ela. E a gente chegou então na forma do nosso pivô em segunda linha igual a 1. Certo? E tendo esse resultado aqui, o que eu preciso fazer? Preciso zerar esse 1 que está aqui em cima desse pivô. Para fazer isso é muito simples, né? A gente vai multiplicar a linha 2 por menos 1 e vamos somar com a linha 1. Muito simples, pessoal. Mamão com açúcar. A linha 3 não vai alterar em nada. A linha 2 também não altera em absolutamente nada. Esse cara continua sendo um pivô. E a linha 1 agora, né? Então vai ser o quê? Vai ser 0 vezes menos 1 vai dar 0, mais 1. Aqui fica sendo 1 e pivô. Pivô nunca some. 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 1 é 0. Zeramos ali. E 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 2, aqui fica 1. Bom, então agora sim, pessoal, a gente já fez tudo o que a gente podia fazer por essa matriz em relação a escalonamento, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a variável x1, x2 e x3. A x1 ela é independente, a x2 é independente, mas a x3 não é. Eu não tenho um valor 1 aqui como pivô para dizer que ela é uma variável independente. Não, ela é uma variável livre, pessoal.
né? E variáveis livres a gente já sabe, já pode dizer que esse sistema tem infinitas soluções, né? Mas, como ele pede para que a gente escreva em forma vetorial paramétrica, a gente precisa fazer todos aqueles passos lá que a gente fazia em soluções homogêneas, tá? E isso a gente vai carregar até para as não homogêneas na semana que vem. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Novamente, já estamos acostumados, a gente precisa escrever as equações resultantes do escalonamento. Muito simples, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui é o seguinte, pessoal, ó. A gente vai ter o nosso x1 mais o x3 igual a zero. A linha de baixo vai ser x2 mais o x3 igual a zero. Eu preciso chamar o x3 de x3 para poder implicar e dizer que ele é livre. Tá? Eu preciso dar essa condição aqui, eu não posso simplesmente dizer que o x3 é livre, tá? Eu preciso criar uma equação, preciso ter um tipo de restrição, algo que faça que ele se torne existente dentro do sistema. Então o x3 é igual a x3 e assim eu posso dizer que ele é livre. Aqui eu já tenho as minhas equações montadas para continuar com a ideia até chegar na forma vetorial paramétrica. Tá? Então aqui, pessoal, de novo, né? Eu vou chamar o x3 de 1. E quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos no passo a passo aqui, né? O x1 vai ser igual a menos x3, porque eu vou passar o x3 para o lado de lá. O x2 também vai ser igual a menos x3, porque eu vou passar o x3 para o lado de lá. E o x3, como eu chamei de 1, ele vai ser igual a 1. E aí o que acontece? A minha solução final então vai ficar o seguinte, o x1 vai ser igual a menos 1, porque quando eu colocar esse 1 aqui dentro do x3, o x1 vai ser igual a menos 1. O x2 também vai ser igual a menos 1, porque quando eu colocar esse 1 aqui dentro do x3, o x2 vai ser igual a menos 1. E o x3 vai ser igual a 1 para este caso e para esta escolha aqui que eu fiz. A solução poderia ser totalmente outra se eu escolhesse o valor 2 para x3, por exemplo. Novamente, se eu quiser solução trivial, é só dizer que o x3 é 0. Isso vai me dar a solução trivial, tá? Então agora, pessoal, vamos então para a forma vetorial paramétrica, tá? Então vamos lá reescrever em forma vetorial, tá? Então aqui o que acontece, ó? A gente tem o nosso vetor x, tá? Extrapolei um pouco na gramatura dessa seta, mas é o que dá pra gente fazer. Então aqui a gente tem o nosso vetor x, e o vetor x ele é composto por x1, x2 e x3. Então aqui, ó, a gente tem x1, x2 e x3. Isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a minha variável livre, que é a minha variável x3, certo? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso vir exatamente aqui, ó. O x1 é menos 1, o x2 é menos 1 e o x3 é igual a 1. Então só na linha do x1 eu preciso trazer o resultado de menos 1. Porque o x3, ele multiplicado por menos 1, ele fica igual ao x1. O x2 é a mesma coisa. O x2, na linha do x2, quem é x3? Também é menos 1. Porque menos 1 vezes o x3 vai dar 1 menos o x3, que é igual a x2. E o x3 é igual a 1. Ele é exatamente igual a 1 porque a gente disse que ele era 1. Então aqui vai aparecer 1. Tá certo, pessoal? Então, para escrever em forma vetorial paramétrica, tá? Para escrever em forma vetorial paramétrica, a gente simplesmente faz isso. A gente coloca em evidência a nossa variável livre, que é o x3, e depois reescreve o vetor que ela nos retorna no final do escalonamento. E esse vetor, então, ele é formado pelo meu conjunto de solução. Ou é só dar uma olhadinha nas equações, né? E eu já sei aqui que o x3 é menos 1, que o x3 é menos 1 e que o x3 é igual a 1 nesse caso aqui. Então é muito fácil de escrever as equações em forma vetorial paramétrica, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês
tenham em relação a essa matéria, vocês podem colocar aqui no campo de comentários desse vídeo, tá? Então não deixem de curtir esse vídeo, certo? Deem aí os elogios ou sugestões, também são aceitas, tá certo, pessoal? Então é isso aí, forma vetorial paramétrica, espero que vocês tenham entendido e vamos nessa!